Pessoal do torcedor tricolor, o São Paulo foi a Paraíba enfrentar o Campinense e precisava apenas do empate para avançar na Copa do Brasil. Essa é a primeira rodada. A gente enfrentou um time bem frágil e o São Paulo acabou empatando, né, sem gols. Seu vídeo de jogo de uma partida que deve ter preocupado muita gente, seguramente preocupou a gente aqui do canal. Importante que o São Paulo tenha se classificado, mas preocupante que tenha sofrido tanto. E aí a gente vai tentar aqui entender o que aconteceu no jogo, o que funcionou, o que não funcionou, as trocas que o Rogério fez, né, algumas coisas aí até fugiram da previsão que a gente tinha feito anteriormente, do Luciano entrar, se a partida tivesse favorável, para não colocar assim não colocar um jogador que está se recuperando, voltando, num jogo que não que estivesse difícil, mas o São Paulo correu riscos. E a gente não está aqui para contar a história do Si, mas nós enfrentamos um adversário extremamente frágil que teve oportunidade de vencer a partida. Teve uma estratégia ali de segurar até onde pôde, contou com uma atuação excelente do seu goleiro, mas é um cara da equipe, enfim, estava lá para isso e fez isso muito bem, com excelência. Mas a estratégia poderia ter funcionado se tivesse ali um pezinho, pouca coisa mais calibrado. Então isso preocupa. Dito tudo isso, Gabriel, o que você viu, o que você achou, o que faltou no São Paulo de hoje? E tem alguma coisa, porque o primeiro tempo do São Paulo foi bom. A gente teve ali movimentações, me arriscaria a dizer que o Nestor foi muito bem, depois ele perdeu a paciência ali, estava irritado com muitas coisas, mas o que você viu do jogo, o que você pode falar dessa partida? Se a gente pegar o jogo de hoje, a gente consegue fazer um paralelo com os últimos dois do São Paulo. Então a gente tem um primeiro tempo muito parecido com o que a gente viu contra o Santos, e a gente tem um segundo tempo mais parecido do que a gente viu talvez contra ou a Inter de Limeira, ou acho que a Inter de Limeira é um bom exemplo, porque o São Paulo não ficou rifando bola na área, mas também não conseguiu furar a retranca do adversário, que se fechou melhor do que no primeiro tempo, assim como o São Paulo no segundo tempo parou com a movimentação e a boa troca de passes que fez no primeiro tempo. O primeiro tempo o São Paulo é muito bom. Mas não fez gol. Bom, o São Paulo sai 3 vezes na cara do gol, perde as 3 gols, uma chance quase na marca do pênalti que o Nicão atrapalha o Sara atrapalha o Nicão. Fora outros lances em que você não consegue concluir a jogada por uma bobagem. O Nestor finalizando bem de fora da área, a bola passando só aqui da trave. Aí se a gente for só definir pelo gol, se o time jogou bem... pela quantidade de gols, se o time jogou bem ou jogou mal, aí vai ficar um pouco mais difícil. O Alisson saiu 2 vezes na cara do gol, o Caleri saiu uma, teve esses lances que a gente citou. Então, assim, o primeiro tempo é bom, São Paulo deveria ter saído com um placar confortável, de repente com um jogo até resolvido, e não conseguiu, falhou na finalização do Sara de fora da área, do Nicão travado, além dessas que a gente já citou. Mas o mais importante continuou mostrando o jogo que mostrou contra o Santos, que tentou mostrar contra a Inter de Limeira. O Nestor mostra que jogando um pouco mais solto rende muito melhor. Não foi a partida, nossa, olha que partida sensacional do Nestor, mas deixou 2 jogadores na cara do gol, o Caleri e o Sara no segundo tempo, fez boas infiltrações, conseguiu fazer boas associações ali com o Alisson pela esquerda, com o Léo pela esquerda, fazendo esse movimento, então tem mais qualidade para chegar à frente do que ficar preso lá de primeiro volante, tendo que dar combate, não é a característica dele, não fica mais difícil para ele dar esse passe que vai deixar alguém na cara do gol, dar um passe que vai clarear uma jogada. Então o Nestor mostra onde ele rende mais, então não adiantava ficar, o que a gente fala, não adianta também ficar cornetando o cara, quando o cara tá completamente fora de posição, numa posição que ele não rende, não é assim, ele tem a característica que de repente ele consegue jogar por ali, é um jogador que joga em mais de uma posição sem cair tanto nível, não é. Num time que ainda estava em construção, você escala um jogador errado numa função de meio de campo ainda, vai afetar diretamente também a qualidade e o desempenho coletivo do time. Então, assim, bom jogo do Nestor, São Paulo peca nas finalizações, no segundo tempo, seja não sei se por cansaço, por falta do time estar pronto, e aí o Campinense se fechou melhor do que no primeiro tempo, aí você soma esses 2 fatores, você tem um pouquinho mais de dificuldade de entrar, sabe-se lá o motivo, o São Paulo passou a ficar muito lento na troca de passes, o São Paulo passou a ter bem menos movimentação, o São Paulo passou a usar
muito menos a linha de fundo, e o Nestor ficou muito mais preso. Eu não sei se foi orientação do Rogério, o Nestor ficou muito mais próximo do Pablo Maia do que do Alisson e do Caleri e do Sara, por exemplo, para citar exemplos de jogadores que jogam um pouco mais avançado do que o Pablo Maia. Então isso afeta um pouco, o São Paulo fica muito mais previsível, forçando a jogada por dentro, quando você tem um adversário que se fecha muito e forma um blocão ali na entrada da área, é um pouco mais difícil de você criar por dentro, você precisa, às vezes, ter uma infiltração, abrir um pouco a jogada. Então não sei por que o Nestor não repetiu o posicionamento e a função dele, essas ultrapassagens do primeiro tempo. O Alisson também passou a jogar um pouco mais centralizado, o Léo fez menos a linha de fundo. Durante todo o jogo, o Rafinha foi menos a linha de fundo, eu não sei se por uma orientação do Rogério, porque a gente citava no primeiro, no segundo jogo, que o Rafinha ia e ele tinha dificuldade de voltar, e isso é também por uma questão de ser começo de temporada, mas também é uma característica do jogador. O Rafinha tem um bom apoio, tem uma boa qualidade técnica, mas não é um grande defensor, não tem uma recomposição tão boa. Então, assim, no segundo tempo, o São Paulo acabou ficando um pouco mais previsível, ainda assim, sai na cara do gol com o Sara, tem um cruzamento ali que o goleiro corta, que seria uma boa chegada para o Luciano, e você citou o Luciano, ele pelo menos assim, não deu para ele entrar com o jogo definido, porque o jogo não esteve definido em nenhum momento, mas ele pelo menos entrou ali para jogar 30 minutos, partindo do ponto que ele já estava ali fazendo um tratamento, um trabalho de campo há algum tempo, fez um trabalho físico, voltou de contusão. Eu espero que o São Paulo tenha dado tempo suficiente para ele se preparar fisicamente, e aí, partindo do ponto que isso aconteceu, ele começa jogando 30 minutos, talvez contra o Água Santa jogue mais 30, jogue 45, alguma coisa assim. Aí depois do Água Santa tem quase que uma semana inteira, né? O jogo é segunda-feira, vai jogar no sábado. O São Paulo poderia ter dado, de repente, uma sorte melhor de jogar, de repente, domingo e domingo, ou segunda e domingo, perde-se um dia aí de preparação, pensando especificamente no Luciano, mas entrar aos poucos, em vez de colocar o cara para jogar 45, 60, 70 minutos de uma vez só, até porque ele não tem nem ritmo para isso, né? Mas foi bom ver o Luciano entrar, ainda que não tenha entrado bem. Mas aí a pergunta o Luciano entrar nessas condições de jogo, dada a importância desse jogo, e dado o que teria sido se a estratégia do Campinense tivesse funcionado. Poderia ter funcionado, como a gente falou aqui, sei lá, estava vendo os números do SofaScore, estava puxando aqui enquanto você estava fazendo sua análise, e a gente teve 24 finalizações do São Paulo, está contando aqui também os chutes travados, né? E 7 finalizações do Campinense. Mas essas 7 quase que se concentraram naqueles minutos finais da partida, que foi quando os caras resolveram realmente para cima. E eles tiveram 3 oportunidades, que seja. Então, pensando nisso, pensando que no momento em que o Luciano entrou, o São Paulo ainda não tinha resolvido a partida, estava com placar, mas poderia acontecer uma tragédia, a pergunta é se você considerou arriscado ou pelo menos se te surpreendeu o jogo? O Luciano ter entrado. Não, o Luciano então não. De novo, partindo do ponto em que ele fez uma preparação física adequada depois da recuperação da contusão dele, mas partindo desse ponto, achei ok. Se cogitava que o jogo pudesse ser decidido pela diferença técnica, o São Paulo criou para isso também. A estratégia do Campinense, você falou da quantidade de finalizações terem se concentrado, a gente citou isso no pré-jogo, porque também não um segredo, costuma ser quase que um manual de quando você tem uma diferença técnica tão grande, você precisa ganhar o jogo, e o empate é do time que é mais qualificado tecnicamente. Você segura o jogo até 20, 30 minutos do segundo tempo, que aí você sabe que o adversário vai também começar a sentir a pressão de, se eu tomar um gol, vou ter pouco tempo para resolver, vai ter a pressão do resultado, e você sabe que você faz um gol na reta final, é diferente de você fazer um gol com 2 minutos. Porque você vai pegar todo aquele desespero, sei lá, com 60 minutos de desespero, acaba virando alguma coisa. E até porque assim, o Campinense, para se atirar um pouco mais, naturalmente também deixa um pouco mais de espaço. Você faz isso desde o começo do jogo, aí a chance de você ir para trocação com um time que é melhor tecnicamente, você se dá mal, mesmo que você saia na frente, é muito alta, então não faz sentido. A gente teve isso quando o São Paulo, ainda comandado pelo Diniz, na Libertadores, jogou como se não houvesse amanhã contra uma altitude, e aí no segundo tempo morreu.
Fez uma estratégia... Mal comparando, né? A diferença é que não era contra um time de qualidade técnica superior, sim. Era o cenário do jogo que te falava, você não pode atacar que nem maluco durante os dois tempos. O São Paulo ignorou. Não pode ser errado, o São Paulo ignorou uma lição básica. Mas assim, passou. É importante que tenha passado, e é importante porque dá tempo do São Paulo fazer os ajustes, do Rogério fazer os ajustes. Você acha que um empate como esse, para o torcedor que hoje deve estar irritado, pode... Porque assim, a gente teve um campeonato de Paulista um começo bem ruim, né? Um ponto em 3 jogos e fica aquela coisa toda, 9 disputados, aquela coisa maluca. E aí vem a vitória com o Santos, que a gente sempre fala que isso tem um pouco de termômetro da torcida, que está sempre nos extremos, vale para qualquer torcida. Então, vem um começo ruim, é péssimo, o pior time do mundo, vai cair no Paulista, que desgraça, ganhou do Santos, caraca, vamos ganhar tudo que é possível, porque o time vai... Aí empata com o Campinense, se classifica, mas é mais uma puxada para baixo, uma ducha de água fria. Quando de repente nem deveria ser isso. Nós tivemos oportunidades de vencer o jogo até com uma certa tranquilidade. O que fez no primeiro tempo, teve uma defesa acima do normal do goleiro, não foi um negócio assim, um horror. Só se alerta porque o gol aquela história. Saiu. Contra a Ponte Preta, você está perdendo o jogo até os 40 do segundo tempo. Então, até os 40 do segundo tempo, não dá, olha só, mais uma derrota, não sei o quê, uma vitória em 5 jogos. Então, o jogo em si, ele já estava uma porcaria. Aí você vira o jogo. O time é raçudo, olha só, evoluímos, falamos isso no vídeo de jogo. Aí tudo bem, ganha da Ponte Preta. Aí você vai enfrentar a Inter de Limeira, em casa. Aí você não ganha. Olha só, não ganha de Limeira em casa, vai ganhar de quem? Esse time não sei o quê. Aí ganha 3-0 do Santos. Muito bem, evolução, olha só, esse é o time, o Pablo Maia, o não sei quem, e fulano, beleza. Agora pega o Campinense. Não ganha do Campinense, vai ganhar. Então fica pingando esse negócio, que quase sempre é baseado no resultado. O São Paulo jogou melhor contra a Inter de Limeira do que jogou contra a Ponte Preta. O São Paulo jogou melhor contra o Campinense do que jogou contra o Santo André. E os resultados não batem. E vai fazer o quê? Isso com amanhã, não, depois de amanhã, que agora já passou da meia-noite, não. O jogo foi quinta-feira, no sábado, daqui 2 dias, vai fazer 1 mês que começou o futebol no Brasil. 1 mês. E a gente jogou 65 jogos e você não tem tempo de treinamento, parece que o ano já está na metade. 1 mês. Não vai estar pronto. Não adianta, pode espernear, pode ficar bravo. Aliás, não tem um time no futebol brasileiro, Flamengo, talvez o Palmeiras, porque está dando uma continuidade de trabalho. Fora o Palmeiras, não tem. Flamengo não tem, Atlético Mineiro não tem, ninguém está pronto, absolutamente ninguém está pronto. Todos estão falando em evolução, todos estão falando em melhora, todos estão tentando chegar num patamar de competitividade melhor. Você pode olhar para qualquer lugar, pode olhar em Minas, pode olhar no Sul, pode olhar onde você quiser. Não tem. Óbvio que nesse cenário que você desenhou, tem times que estão um pouco mais atrás, porque o trabalho teve uma ruptura, como foi o caso do trabalho do Crespo com o do Rogério Ceni. Nós ainda estamos contratando jogadores. Veja, como é que a gente pode cobrar tanto? Tem jogador que nem estreou ainda, que acabou, o nome o Luciano estreou hoje, vemos que os que não tem, o Luciano estreou hoje, o Luan, mas assim, a grande questão criou o suficiente para ganhar com a maior tranquilidade do mundo, fazer um placar elástico, nem entrar na discussão sobre isso. Aí o goleiro tem atuação acima da média, os jogadores que saem na cara do gol têm uma atuação abaixo da média. O Alisson saiu 2 vezes, dá uma adiantada a mais na bola e finaliza mal. Se ele toca no meio pro Caleri, o Caleri faz o gol. Se o Caleri sai na cara do gol, perde o gol, você não tem muito o que fazer. Sara sai na cara do gol, perde o gol, não tem muito o que fazer. Então, assim, criou 250 oportunidades. Aí não faz o gol, joga mal no segundo tempo e fica vendo o adversário chutar para tudo quanto é lado, fica na dependência. O Losetti na transmissão, ele é muito feliz porque assim, aí a bola começa a ficar ali girando a sua área, bate na mão de alguém. Hoje teve um lateral aos 40 e pouco do segundo tempo, já bem depois. O lateral foi, sem exagero, uns 10 metros para trás, sem exagero. O cara bateu 10 metros para frente e o juiz deixou o jogo seguir. Aí você fica à mercê de um árbitro marcar um pênalti. Aliás, teve um lance que no futebol brasileiro deveria ter sido pênalti do São Paulo. Sim. O cara tenta tirar o braço, quando a bola bate no braço dele, o braço ainda está aberto, o braço está aqui. Então, assim, no futebol brasileiro, aquilo é pênalti. Se você faz isso no Campeonato Brasileiro, chama a VAR, chama não sei quem, daí é aquela história, vê por 250 ângulos, até chegar um ângulo que o árbitro se convença que é pênalti. Então, assim, todas as circunstâncias indicaram uma vitória fácil do São Paulo, que não veio. Aí você vai querer resumir o nível de atuação, falar que não ganha do Campinense, que não sei o quê, óbvio, deveria ter vencido. Agora, você cria 250 chances, você não faz o gol, aí você tem que entender
um conceito de finalização, tem que entender por que o time não foi tão bem no segundo tempo, do que virar e falar que não ganhou do Campinense, o Curitiba ganhou de 5 do Bahia de Feira, o Cruzeiro fez 5 no segundo tempo contra o Sergipe, Cara, não sei o quê, é outra história, São Paulo poderia ter feito 5 no primeiro tempo. Em 60 minutos de jogo, saiu 4 vezes na cara do gol, Alisson 2 vezes, Sara no começo do segundo tempo, e o Caleri, então, assim, faz o gol, né? Em 60 minutos, você sai 4 vezes na cara do gol, você não faz o gol, isso é de novo, fora os lances. Sara finaliza de fora da área, Nicão finaliza travado, chute do Nestor que passa muito perto, Sara e Nicão se atrapalhando na marca do pênalti. É outra história, entendeu? Então, assim, entender, e agora, outra questão, segunda-feira, contra o Água Santa, jogadores como Gabriel Sara, principalmente Gabriel Sara, que foi titular em literalmente todos os jogos da temporada, alguns jogadores desses não podem jogar. Não deveriam, na verdade, nem serem relacionados, nem ser relacionados. Vai ter uma exigência muito grande sábado contra o Corinthians, no sábado daqui 9 dias, né? Depois, 4, 5 dias depois, na quinta-feira, contra o Palmeiras. E aí, depois, se quiser rodar, se quiser fazer alguma coisa, você tem o jogo do Mirassol, na última rodada contra o Botafogo em casa, tudo bem. E acho que no meio disso você vai ter o jogo de volta a próxima fase, segunda fase da Copa do Brasil, contra uma equipe também frágil, só que agora em casa, que você não joga pelo empate, mas pelo menos você joga em casa, contra o Manaus, o jogo, o São Paulo também tende a ser muito superior tecnicamente, não, favorito mas tem assim, muita sobra superior tecnicamente. E ainda assim, joga em casa, né? E com torcida. O que não dá pra gente sair avaliando jogo a jogo, com conclusões definitivas. No primeiro tempo, o São Paulo mostrou ainda mais evolução do que vinha mostrando. Pega jogo contra o Santos, faz sentido. No segundo tempo, ficou preso, por algum motivo não conseguiu render. O Jandrei teve um belo lançamento com os pés, foi com o Alisson. Acho que foi pro Nestor no primeiro tempo, né? Nestor, mas assim, perfeito. Percebeu o jogador, foi pro Nestor. E aí a gente pode falar do goleiro adversário, os lançamentos dele com a mão, né? Impressionante. Ainda que a bola ainda tenha sido meio balão, mas a força era muito... Me lembrou um pouco... Lembra do Silvio Luiz, foi goleiro de São Caetano? Só que a bola dele era um pouco mais rasante, ele jogava a bola do outro lado do campo, mas era uma bola um pouco mais... Essa bola meio balão dá tempo do adversário se reorganizar. Pelo menos se organizar, Mas mesmo assim, jogando do jeito certo, dá para dar um trabalho. Anima você vê o Nestor um pouco mais solto, algumas pequenas coisas, você deixa o Luciano ir pegando um pouco de ritmo de jogo. Hoje não participou tanto, o Éder também não participou tanto, mas aí muitas vezes também não dá para culpar o jogador, qual foi a bola que o Éder recebeu para tentar uma tabela, para tentar uma associação, uma finalização, qualquer coisa assim. Hoje a atuação do Éder se limitou quase a um passe no meio de campo, uma falta que ele bateu na barreira e tomou cartão amarelo no rebote, muito pouco, porque o São Paulo parou de jogar. Se o Éder tivesse jogado no primeiro tempo, talvez tivesse uma atuação melhor, porque o time foi diferente no primeiro tempo. Mesmo o Caleri, inclusive, saindo um pouco da área, podia ser o Éder teve uma atuação muito boa, também caindo um pouco pela esquerda no primeiro tempo contra o Santos. Hoje tivesse um pouco mais de espaço, poderia ter concluído, poderia ter feito um gol como fez contra o Santos. Então assim, poderia ter acontecido uma catástrofe. Se acontecesse uma catástrofe, a gente teria comprometido e muito o ano. Jogos únicos permitem essa situação. São Paulo que o diga, tem experiência bem recente em relação a isso, tem experiências na década passada de sobras em relação a isso, Penapolense, essas coisas todas, mas que bom que não aconteceu, que assim pelo menos Aí fica só no drama, não fica na catástrofe. Aí é só o drama, porque a gente até brincou no jogo contra o Santos. Aí contra a Campinense, até o jogo do Santos até a Campinense, a gente tinha o melhor futebol do Brasil. Olha que lindo, é o São Paulo, 3-0 no Clássico, não ganhava na Vila não sei quantos anos, não sei o quê. Excelente. Agora contra a Campinense é tudo uma porcaria, não ganha da Campinense, porque a Campinense tá mal, vai jogar série não sei o quê, porque é o time que não sei o quê. Aí agora a gente espera, mas 3, 4 dias aí para o Água Santa, a gente vê se a gente é o pior do mundo ou o melhor do mundo, e aí depois vem 2 clássicos, esses não tem avaliação nenhuma. São Paulo for metralhado o jogo inteiro, se inverter,
Se acontecer, se o São Paulo for tomar pressão que tomou o Campinense hoje e fizer um gol num desses chutes de longe que a Campinense fez, tá tudo bem, tá tudo ótimo, o time é raçudo, esse é o time mesmo, olha que evolução maravilhosa, porque aí jogo contra Corinthians e Palmeiras, a gente sabe como é que funciona. Mas até lá a gente fica vivendo nessa montanha-russa aí, nesse extremismo todo. Sabe o que parece? O São Paulo ele desenha a temporada dele em pontilhismo, sabe? Você faz o tracinho, incrível. Sabe? É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, e vai nessa oscilação enquanto. Né? Mas enfim, São Paulo passa. Temos agora. De novo, tá? Assim, deveria ter vencido o começo, isso é óbvio, tá? Por causa não tenha ficado claro no começo do vídeo, deveria. Só que, de novo, o time fez o suficiente para criar e golear. Melhor, criou e fez o suficiente para golear. 1, 2, 3, 4 vezes na cara do gol em 60 minutos. Pô, é muito alto isso. Isso não aconteceu. Então, você pegar esse jogo e comparar contra Santo André, Inter de Limeira, Ponte Preta, você pegar e comparar, não são comparáveis. O Campinense deu mais espaço. Sim, o São Paulo aproveitou esse espaço. Agora, finalização Santos, é outra história. O Santos que saiu os 3 gols. Hã? O Santos que saíram os 3 gols do São Paulo. Então, sendo um dos gols, uma pancada de fora da área. Então, assim, hoje o São Paulo cria uma outra chance, que a bola estava lá na linha de fundo, São Paulo recua, chega no Jandrei, o Jandrei acha o Alisson, o São Paulo acelera. Eu acho que vira uma dessas finalizações que o São Paulo sai na cara do gol, que eu acho que até a finalização da defesa espetacular do Mauro Gatu, começa com o São Paulo lá na linha de fundo, a bola chega no Jandrei, o Jandrei não dá um chutão, o Jandrei faz um passe por cima parecido com o do Rafinha para o Caleri no segundo gol do Santos, um pouquinho mais longo, mas não é um chutão aleatório, sem pensar, pega aí, bum, se desfaz da bola, não é isso. E aí o São Paulo constrói a jogada, sai lá. Então, assim, tem coisas boas para se trabalhar a partir disso, para, de novo, a gente está no fim de fevereiro, para quando chegar lá no meio para o fim de março, que é quando o São Paulo vai entrar aí provavelmente no mata-mata de Campeonato Paulista e certamente no começo do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, o time está bem melhor, o time está numa situação em que as coisas já aconteçam mais naturalmente, porque, de novo, é muito mais fácil você consertar um problema de finalização, ainda mais quando você tem um Caleri, você tem jogadores que têm uma boa finalização, do que você ter que construir um time do zero. O time não cria, o time não sabe o que faz, o time não tem uma jogada, o time fica dando bico para dentro da área aleatoriamente porque não consegue trabalhar. Hoje não, hoje não ficou dando bico, mesmo no segundo tempo, quando teve bastante cercado. Eu acho que o São Paulo criou até um receio de ficar cruzando, porque foram tantas vezes, foram tantas perguntas e foi tanta pressão em relação a você limitar o jogo a cruzamentos, que mesmo hoje, quando você teve a quadra, você trabalhava a bola, você constrói o jogo, e isso valeu no primeiro tempo, quando o time foi bem, a gente citou o exemplo desse lançamento do Jandrei pro Alisson, que virou uma ótima oportunidade, e valeu para o segundo tempo também, quando o time não estava bem, mas tentava construir alguma coisa. É mais fácil você resolver o problema da finalização, não vai ser sempre que você vai sair 4, 5 vezes na cara do gol e vai perder todas essas oportunidades, do que você construir um time da maneira que estava o São Paulo contra o Santo André, da maneira que estava o São Paulo contra o Guarani na estreia, da maneira que estava o São Paulo contra o Red Bull Bragantino, que teve 20 minutos de bom futebol de contra-ataque, mesmo com a defesa completamente exposta, num primeiro tempo infértil. Então, eu acho que dos males o menor. Infelizmente não veio a vitória, vai ter cobrança por isso, porque a diferença técnica é muito grande, mas... E até peso pro clássico, assim, porque a gente fala, né? 2 clássicos seguidos, mesmo São Paulo estando com uma média muito boa de vitórias em clássicos, pesa muito. E aqui a gente está discutindo, obviamente, toda essa pressão que São Paulo vai ter daqui para frente, mas seguramente talvez o campeonato que São Paulo talvez tenha maior importância nesse ano, por ser pelo ineditismo, pela premiação, por devolver a Libertadores, pelas chances que tem, é o que São Paulo, dos grandes que ele disputa, talvez o que tenha mais chances, né? Aqui a Sul-Americana é muito semelhante, mas é mata-mata mesmo, porque nos pontos corridos a tendência é que os times que estão aí mais equipados, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, esses times acabem se destacando. É isso? É isso, acho que esse jogo foi um pouco mais simples. Seria simples ainda que o São Paulo tivesse perdido, mesmo que tenha flertado um chute desse que o cara dá lá de longe, acerta um ângulo, uma rebatida errada do goleiro, uma furada do zagueiro, o árbitro deixando o cara bater o lateral sei lá onde, arruma um pênalti, arruma uma falta, essas coisas todas. Então, ainda que isso acontecesse,
a gente estaria aqui discutindo, obviamente, os tragédia, efeitos. Os efeitos que isso teria para um clube quebrado, você sair numa primeira fase de Copa do Brasil. Aí o vídeo talvez fosse um pouco mais longo, mas do jogo em si, é basicamente isso, como vai ser contra o Água Santa, como vai ser, no mínimo, até essa fase de classificação do Campeonato Paulista. Agora, a gente se estende um pouquinho mais quando tem mais coisa para falar, como foi o jogo contra o Santos, que a gente teve uma evolução ali um pouco mais clara, independentemente do resultado, mas até lá a gente vai tocando do jeito que o Campeonato Paulista exige. E tem muito aprendizado aí desse São Paulo do Rogério Ceni que está nascendo. A gente está vendo aí a gestação desse jeito, né, do que vai ser essa temporada do São Paulo. Um mês ainda a gente está na fase embrionária. Então a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos